Aleluia. Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor para todo sempre. Cumprimento a igreja de Deus com a paz do Senhor. Que esta paz vive e reine em nossos corações, não só hoje, mas eternamente. Quero fazer aqui menção da palavra do Senhor em Abacuque, capítulo 2. Vamos ler o versículo 4. A partir do versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor: Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor para todo sempre. Queridos, a palavra do Senhor aqui em Abacuque, né? Profeta Abacuque, né? Um profeta que foi levantado, né? Em tempos difíceis, né? Assim, na obra de Deus, né? Eu digo que estava mais ou menos assim parecido agora, né? O povo tudo frio, fraco, para buscar o Senhor, né? Tempos difíceis, a igreja do Senhor vivendo na terra, o povo de Deus, mas o pecado, porque quando as coisas de Deus vai esfriando, vai diminuindo, as coisas do inimigo de Deus, elas crescem, aumentam, se multiplicam, não é verdade? Então, a palavra do Senhor vai dizer que Abacuque foi levantado, né, para clamar ao Senhor, né, para buscar a Deus, né? Ele orava, ele buscava, ele pedia, ele clamava e nada acontecia, né? Parecia que Deus não estava ouvindo as orações do profeta, né? Que clamava de dia e de noite, né? Pela a obra do Senhor, porque a obra do Senhor estava defasada, estava sofrendo, né? Quase perecendo. E o pecado do povo aumentando cada dia mais, principalmente do próprio povo de Deus, né? E aí, a palavra do Senhor vai dizer aqui no primeiro, para nós ter o entendimento, ele diz: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que fala comigo, e o que eu responderei quando eu for arguido. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até ao fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Amém, queridos? Então aqui o Senhor respondeu. Ele orava, ele buscava, ele pedia, ele chorava, ele clamava, né? E o Senhor, né? Ele diz aqui, até quando, Senhor, né? No primeiro, clamarei eu e não me escutarás. Ele estava até quando? É porque já fazia tempo que ele estava, né? Embora que não fosse muito tempo, mas para ele já estava, né, esgotado de tanto, né? Até quando clamarei eu e não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás? Porque razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação, porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio, né? Por esta causa, a lei se afrouxa, né? E a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido, né? Então era muita injustiça, né? O ímpio cercava o justo, né? Era violência, era tanta coisa, querida.
E o ímpio cercava o justo, fazia o que ele bem entendia, e a lei era pervertida. Ele saía como certo e o justo como errado, né? E ele deitava e rolava, né? Com a própria lei, é verdade? Mas acontece, querido, que se eu e você, nós clamar ao Senhor em dias difíceis, né? Em tempos difíceis, nós não podemos parar, não podemos, né? Orar sem cessar. É para nós orar sem cessar. Até o Senhor responder, querido. Como o salmista Davi fez, né? Ele esperou com paciência no Senhor. Nós temos que ter paciência também, né? Para nós não perder a nossa paz enquanto as coisas estão tudo fora do plumo e nós queremos vê-la organizada, nós oramos, pagamos o preço e parece que quanto mais nós pagamos preço, quanto mais nós ora, mais a coisa descamba para o lado errado, mais nós vê, né, as coisas, tudo o contrário, querido, né? Era assim que estava o profeta, mas o Senhor, né, respondeu para ele. A palavra do Senhor que disse aqui onde nós lemos, né, que ele disse: eis que a sua alma se enche, não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Então, queridos, nós temos que ter fé para nós viver pela fé, não é verdade? Nós não vivemos, não andamos pela vista, é pela fé. Nós temos que ter fé que o milagre vai acontecer, se nós estamos pedindo uma cura, né? Nós temos que ter fé que vai acontecer o milagre. Nós estamos pedindo justiça para Deus. Estamos fazendo a coisa certa. O profeta era um homem separado. Um homem íntegro a Deus. Ele sabia, queridos, que ele tinha comunhão com Deus. Que ele era santo. Que ele estava separado. E ele estava fazendo aquilo que era certo, né? Mas aí as coisas não andavam para frente e andavam para trás. Mas ele sabia, é assim que nós temos que saber. Nós temos que ter consciência, né, da nossa comunhão, da nossa intimidade para com Deus, porque para nós ter a certeza pela nossa fé que o Senhor, ele disse ainda que tarde, né? Ainda pode tardar, mas tardar para nós, né? Porque para Deus ele nem tarda e nem falha. Ele chega na hora certa, na hora exata, querido, na hora exata, na hora certa, na hora dele, né? Quando está tudo preparado para ele operar, para ele fazer o milagre, para ele fazer justiça, para ele trabalhar na causa, pode ter certeza que da hora dele não passa 1 minuto, nem 1 segundo, na hora dele, né? Da nossa pode até passar, mas da dele não passa. Então, o justo tem que viver pela fé, né? Então, queridos, nós sabemos que ele continuou perseverando, né? Tanto mais que por ser dado ao vinho é desleal, um homem soberbo que não se contém, que alarga como o sepulcro o seu desejo, como a morte que não se farta, ajunta a si todas as nações e congrega a si todos os povos. Aqui fala daquelas pessoas ambiciosas, né? Muito ambiciosa, que quer dominar tudo, quer fazer tudo do jeito dele, quer ter o controle e o domínio, né? E o poder de tudo nas mãos dele. Mas, como já disse aqui a nossa diaconisa Tecla, né? Que todo poder, né, diaconisa? Todo poder, quem tem é Deus. Nós não temos que acreditar que o inimigo vai ter o poder de controlar a minha, a tua vida, né? A minha e a tua situação. Não, ele não tem o controle de nada que é nosso, querido. Nós que somos justos, sabe? Assim, nós temos que entender isso. Porque tem que ser justo, né, querido? Não pode ser de qualquer jeito. Enquanto se nós estiver fora do prumo de Deus, aí demora para a coisa ser feita. Sabe por quê? Porque vai depender, né, do nosso conserto com Deus. A partir do momento que nós consertar, estiver no centro da vontade de Deus, aí sim. Aí o Senhor é nessa hora que pode tardar para mim e para você, para nós se colocar na posição que Deus quer, que é o centro da vontade de Deus. Então, é essa a demora. Na hora que nós... Ai, não, pastora, mas Pois então, Jó esperou o tempo certo de Deus, porque Jó era justo, né?
Então, queridos, nós sabemos que Davi, ele teve o pecado dele, né? Então, mas Jó era justo. Mas ele teve que esperar passar o projeto, a prova todinha que ele teria que passar. Mas eu quero dizer o seguinte, que o profeta, quando ele viu o Senhor, né, disse que ia levantar uma nação, né? Porque foi isso que o Senhor colocou no meu coração. Ele disse que ia levantar uma nação, né? Que essas pessoas, né? O Senhor disse, ai daquele, aí ele vem com os ai, né? Ai daquele que faz isso, ai daquele que ajunta as coisas bem e maus adquiridas na sua casa, né? E ele vai dizendo todos os erros de todos aqueles. Aí ele vai e diz que ele vai trazer essa nação, né? Para governar sobre eles, né? E essa nação vai apertar, né? Aí sim, eles vão pagar o preço. Porque quando ele fala isso, é porque nós não queremos ler muito, né? Para a gente entender todo, né? Não, ele diz que vai chegar a hora dele cobrar, certo? E quando chegar esse momento, aí ele fala dos ai, né? Ele vai falando dos ai, né? Ai daquele. Aí vai dizendo tudo, né? Mas quando o Senhor diz que traz aquela nação, né? Para fazer, né? Para trabalhar em cima daquela situação, né? Ele vai colocar uma nação para reger. É como assim, nós temos aqui uma gestão do bispo Carlos Sérgio, né? Aí o povo vai para cá, vai para lá, não quer obedecer, e mexe, vira e reclama. Aí o Senhor vai e diz, tá bom. Então eu vou deixar isso aqui quieto por aqui, eu tiro para cá ou boto para ali, ou deixo ele descansar e eu trago uma liderança do jeito que vocês merecem. Aí é onde a coisa vai, né? Aí vai pesar, e você vai gritar, e vai dizer, né? Ai, meu Deus, né? Aí ele disse que ia trazer, né? Ele ia trazer aqui os caldeus, né? Que eram os babilônicos mesmo. E eu só sei, querido, que essa história aqui, ela é muito interessante. Se você for ler ela todinha, eu acho muito bonito, muito linda, né? Porque o profeta, quando ele aperta Deus pedindo justiça, quando o Senhor fala da justiça que ele vai trazer, é tão forte, é tão cruel, é tão, sabe, assim, é justa, né? É justa, mas para o profeta que ele tem, o profeta de Deus, ele só paga o preço porque ele tem muito amor. Aí ele já pede misericórdia. Ele já pede misericórdia, né, querido? Ele já pede misericórdia. E eu acho interessante quando ele diz, né, porque eu queria ler só aqui mesmo, né, que ele diz que ainda, portanto, né, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor é minha força e fará os meus pés como das servas e me fará andar sobre as minhas alturas. Alabassuriande canta lamanai. Querida, é isso que nós temos que pensar, né? Nós não temos que nos prender nos problemas, como já foi falado aqui pelo nosso irmão Marcondes também, os problemas, né, que é criado, né, pelas situações. Nós já sabemos quem é que trabalha, né, no reino espiritual da maldade, são os demônios, potestade, principado, e aí nós não vê eles, e não, mas é o irmão, é o fulano, é o ciclano. Querido, é porque ele é influenciado pelos aqueles demônios para fazer o mal, para prejudicar, e muitas das vezes ele não sabe, ele não sente, ele não vê, porque espírito ninguém vê,
Agora é por isso que nós temos que buscar a Deus, para nós sermos os crentes espirituais, que temos a visão, para nós poder ter piedade, ter amor e ter misericórdia do nosso próximo. Nós temos, querido, que pagar um alto preço para nós ter o quê? O discernimento, né? O discernimento, que são demônios furiosos, que trabalham, né? São potestade e principado, né? Que age nas regiões celestiais da maldade para prejudicar, né? Eles são esses demônios furiosos. E aí ele influencia o ser humano, que dá brecha para Satanás, porque ele está aqui como esse daqui estava, né? Que se nós for no Isaías, tudinho que Deus fala, do Isaías, daquele, isso e aquilo, né? Porque se você ler, você pode pegar, você pode ler, você pode meditar, que você vai encontrar o Senhor respondendo, o Senhor falando, o Senhor mostrando que a coisa não fica do jeito que Satanás quer, que o inimigo de Deus quer. O Senhor coloca no prumo. É só ter fé, é só confiar, querido, e esperar, e fazer como ele disse que ainda que não houvesse, né, fruto na vide, ainda que não haja nada, ainda que não haja vaca no curral, não haja nada, querido, mas todavia ele vai fazer o quê? Se alegrar no Senhor, porque ele sabe o quê? Que Deus é justo, querido. Deus põe termos nas coisas. É só esperar, é só confiar no Todo-Poderoso, porque não há mal maior do que o nosso Deus. Não há demônio mais poderoso, pelo tamanho da fúria que ele vier para cima de mim ou de você. Você tem que crer, confiar e ter fé que há um Deus que trabalha, que peleja assim para dar o livramento, para abençoar, né? E para proteger, para guardar e para dar vitória para mim e para você, assim perante. Como é que o salmista diz? Preparas uma mesa para mim na presença do meu inimigo, né? É assim que nós temos que crer, confiar, porque o Senhor prepara, querido. Quando nós confiamos, quando nós cremos, não vamos perder a fé, não vamos se atemorizar. E vamos ver, querido, que o castigo, a pessoa vai só plantando, vai só achando que vai fazendo, querido. Você tem que pedir misericórdia, assim como eu peço, também eu tenho que fazer isso, porque tem hora que a gente tem vontade de pedir mesmo, a própria morte, para aquelas pessoas que são mesmo, né, usadas pelo inimigo, porque nós sabemos que o inimigo tem para nós, não é um vulto que vem e faz aquilo, sempre ele usa alguém, não é verdade? Ele usa as pessoas, mas estão sendo influenciadas, né? E assim, queridos, eu quero dizer que quando nós assim pensamos, né, no quanto aquela pessoa está sendo prejudicada pelo inimigo, aí nós abrimos os nossos olhos e nós pagamos o preço pela vida daquela pessoa e não vai ficar impune, né? O mal que ele faz vai ter a consequência, pode ter certeza. Muitas das vezes a gente diz assim, eu não quero orar, eu não quero pagar o preço por essa pessoa, porque agora ele me fez tanto mal e agora ele vai sair ileso. Ele não sai ileso, querido. Ele não sai ileso, sabe por quê? Porque Deus é justo. Deus é justo. Além daquela obra parar, quando Deus fizer a obra, né, através da minha e da tua oração, quando Deus fizer aquela obra, quando Deus completar aquela obra, pode ter certeza que as consequências, né, vai ficar na mente daquela pessoa, fica no coração, aquela pessoa vai se arrepender, ele vai vir, ele vai pedir perdão para você, você vai ter aquele prazer, não porque achou que ele está se humilhando, não, é porque você vê que houve uma mudança, que houve uma libertação, que houve uma salvação de uma alma, né? Então nós vamos ter paciência e vamos perseverar. Nós somos poucos, mas aqui Abacuque era só um. Ele pedia avivamento para a obra, porque a obra estava defasada, né? Por que estava defasada? Porque o povo vivia cada um para os seus próprios deleites, né? Aqui está dizendo tudo. O que o povo fazia?
E todos no pecado, mergulhados no pecado. Mas se tiver 1 ou 2 ou 3 ou 10, né, assim na torre de vigia, como nós estamos na obra, nós estamos pagando preço, nós estamos consagrando a nossa vida, nos separando do pecado para Deus usar nós, né? E nós profetizamos, nós oramos, não é só aqui, querido, né? Em casa, né? Ao nosso quarto. Quando nós dobramos nosso joelho, no nosso pensamento direto, nós estamos pedindo, nós não nos conformamos. Quando nós vemos uma situação, às vezes não é nem conosco, mas nós vemos, nós já vamos dizendo, Senhor, eu repreendo. A gente fala dentro de nós, eu repreendo, eu condeno, eu digo, eu amaldiçoo esse demônio agora. Ele vai pular para fora. Demônio nós pode amaldiçoar quanto tempo, em qualquer lugar. Dentro da casa de Deus é o lugar certo para amaldiçoar demônio. Sabe por quê? Porque é o lugar que ele não tinha que entrar. Não é verdade? Mas ele entra, querido. Se achar brecha, né? Em todo lugar ele entra. A Bíblia é cheia dessas coisas, né? Que Jesus expulsou demônio assim, quando dentro da igreja, né? Calaram na vida de pessoas. Mas eu creio, querido, que nosso Deus, ele vai fazer uma grande obra, né? Nós vamos ver, ele vai avivar esta obra. O Senhor está trabalhando, o Senhor está varrendo, ele está passando uma vassoura santa. Quando Deus começa, querido, medir os termos, quando Deus começa a trabalhar, é pouco mesmo que fica, mas dos poucos, querido, dos poucos o Senhor aumenta, né? E é bom porque os poucos pagam o preço e o Senhor traz coisa boa, não é verdade? É aqueles, se perdeu, pereceu, não. Aquele ele leva para tratar lá fora. É aqueles que não querem se colocar, né? Então, mas nós estamos aqui para ajudar, não é verdade? Eu quero agradecer. Eu não gosto de ter oportunidade na igreja, eu gosto mesmo de pegar o meu celularzinho, porque é muita coisa assim que vem na minha mente, não é tanta palavra, aquela coisa que vem, aquela preocupação que eu tenho, né, com as almas, com as vidas, querido. Mas você vê, infelizmente nem todos, né, têm essa preocupação. Mas nós, igreja, nós temos que ter. A preocupação nossa é com as almas das pessoas, não é verdade? Porque é isso que vai ser prejuízo, né? Para eles, para nós e para o reino de Deus, não é verdade? Louvado seja Deus. Eu quero agradecer esta rica oportunidade em nome de Jesus.